Olá, minha gente. Eu recebi o link de um vídeo e eu não posso deixar isso passar. Quero abordar alguns pontos aqui sobre um vídeo que está falando sobre Santo Amaro. Eu já fiz isso em outras ocasiões e repito, me preocupa esses vídeos que às vezes buscam engajamento, é isso que se fala no Instagram, e às vezes não, mas enfim, falam coisas que não condiz com a história, principalmente a nossa, do nosso lugar. Mas vamos lá. E vocês sabiam por que o nome desse município é Santo Amaro? O primeiro ponto, por que Santo Amaro? Por que essa cidade recebeu o nome de Santo Amaro? E sim, foi por conta de um padre, não foi por conta de um santo. Mas vamos detalhar um pouco mais, aprofundar o que esse vídeo tem e a gente vai entender melhor a confusão que está sendo feita. O povoado aqui se inicia com indígenas que depois são catequizados por jesuítas e o nome dessa cidade tem a ver com isso. Assim que Esse ponto aí é importante, mas veja só, os jesuítas passaram sim por aqui, mas não vieram catequizar indígenas. Eles podiam até ter noção do território, mas nós não temos registros de que os jesuítas vieram aqui catequizar os indígenas nesse território. Até porque, e eu falo território porque nesse lugar onde hoje é Santo Amaro, o povoado que começa depois e hoje é a sede do município, existem alguns relatos da presença indígena. Mas a presença indígena, mesmo quando eu falo no território, envolve uma área muito maior, que hoje está coberta pelos lençóis maranhenses, que hoje tem ali alguns povoados distantes aqui da sede. Não temos registro de que os jesuítas vieram catequizar indígenas, inclusive até porque eles estavam em fuga. Era ali o momento das reformas pombalinas e era o golpe final do Marquês de Pombal, do ministro do reinado. Ele estava confiscando os bens dos jesuítas e eles estavam em fuga. Tem mais coisas aí que a gente precisa ver. o líder jesuíta chamado Amaro, e era também o mais velho, O líder jesuíta que se chamava Amaro. Gente, sim, tinha um padre chamado Amaro. Não se sabe se ele era o líder. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Há quem defenda, pelo menos o nosso saudoso Zé Doutor, que buscava muito entender a história do lugar, dizia que nem padre o Amaro era. Fosse ali alguém próximo dos padres, uma espécie de sacristão, alguma coisa do tipo. Não se sabe se Amaro era líder jesuíta. O que se tem com mais certeza, e apesar de o Zé Doutor defendia de que não era padre, mas se tem mais certeza de que ele era padre sim. Porém, não se sabe se ele era o líder, até porque existiam outros padres, e também não se sabe se ele era o mais velho. O que se sabe é que existia um padre chamado Amaro. O líder jesuíta chamado Amaro, e era também o mais velho, acabou falecendo. Depois disso virou santo e o nome da cidade recebeu seu nome. Opa, olha só, gente. Não existe essa história de que o padre Amaro virou santo. Este santo Amaro, que hoje é cultuado não é só aqui nessa região, em boa parte do Brasil, é um santo que, na verdade, o nome dele é Mauro. Eu falo isso em um dos meus vídeos. O nome de nascimento dele é Mauro Abba de Culpe. Se não me foge a memória, ele nasceu século V a.C., nasceu ali, Idade Média e tal. E aí, esse padre que faleceu aqui, não tem essa história de que ele virou santo. O nome é em função do padre, não é em função do santo. O santo é uma outra história. Eu sei que é muito confuso, às vezes você confunde o Santo Amaro cidade com outros Santo Amaros que existem aí pelo Brasil e também essa questão do nome Amaro, porque tem o Santo Amaro, esse padre Amaro, tem o São Mauro, que é na verdade o Santo Amaro, esse nome que eu falei que é portuguesado. Eu estou até com medo de dizerem que é do livro lá de Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Então o nome é assim em função do padre, não é em função do santo, e não existe essa história de que esse padre morreu aqui e virou santo. O marco do surgimento desse município é uma igreja que tem quase a mesma idade da cidade, e também lá nessa igreja tem uma imagem do Santo Amaro. O marco do surgimento desse lugar, a igreja, olha, um ponto importante, a construção de um templo é sempre um marco em um lugar. Essa igreja foi construída tempos depois pelo senhor Joaquim dos Banhos, que vem a ser o responsável por dar esse nome.
É o Joaquim dos Banhos que dá esse nome de Santo Amaro. Os padres nem iam construir igreja porque eles estavam em fuga, como defende a professora Josefa, a professora Santoca, minha tia. E como eu disse anteriormente aqui também, trato em outros vídeos, eles estavam fugindo das reformas pombalinas, da política de Pombal, que estava confiscando seus bens, estavam em fuga, eles não iam construir uma igreja que ia chamar muita atenção. Essa igreja surge depois com aquele que é o responsável por fundar esse lugar, depois dos indígenas, de dar esse nome, que é o Joaquim dos Banhos. E também lá nessa igreja tem uma imagem do Santo Amaro. E é importante, claro que na igreja de Santo Amaro tem uma imagem de Santo Amaro. Agora, não vamos pensar que esta imagem é do Padre Amaro. Essa história que falou aí que esse padre que morreu virou santo. Isso não existe. É claro que na igreja de Conceição, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, tem uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Na igreja de Santo Amaro, evidentemente que vai ter uma imagem de Santo Amaro. Mas a imagem é do São Mauro, este santo que é chamado de Amaro. Não tem nada a ver, nós não temos registros, não temos imagens desse padre jesuíta que teria falecido aqui, do Padre Amaro. Amaro no século XIX também foi um grande produtor de cana-de-açúcar, o que atraiu bastante mão de obra escravizada para cá, para esse lugar. E aqui um ponto, quando a gente busca falar sobre um lugar, temos que ter muito cuidado. Principalmente essa coisa relativa à história, porque a história é uma ciência. O produtor de cana-de-açúcar, até onde eu tenho buscado, tenha sido Santo Amaro na Bahia, porque fica numa posição estratégica e ali que é chamada de entroncamento. E no século XIX, Santo Amaro na Bahia teve uma grande... A economia foi muito em função da cana-de-açúcar. Então isso não é Santo Amaro do Maranhão, que é o nome do nosso lugar. E também essa história de mão de obra escravizada. Esta informação, até onde eu tenho buscado, até onde eu sei, refere-se a Santo Amaro lá na Bahia e não a Santo Amaro do Maranhão aqui nos Lençóis Maranhenses. É mais uma informação equivocada. No mais é isso, eu quero só reforçar aqui que estas informações que eu trago, que eu tenho postado anteriormente, é fruto de pesquisa ao longo de anos. Então são conversas com pessoas mais velhas, são buscas em povoados e ligando evidentemente com pontos que a gente trata daquela certificação científica. Então, gente, é só para tentar deixar claro, para que depois não apareça por aí outras pessoas dando credibilidade a essas informações que, falo com toda certeza, não se referem a nossa Santo Amaro.